Tivemos o lançamento nesta sexta-feira, aqui em Rincão del Rei, no interior do município de Rio Pardo, da Expoagro Afubra 2025. Um momento que reuniu lideranças, autoridades, muitos diretores, muitos ex-diretores, associados, gerentes das Afubras espalhadas aí por Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, no momento em que se comemorou também aqui os 70 anos da Associação dos Fumicultores do Brasil. Uma história muito bonita em defesa dos produtores e também na criação de mecanismos de defesa para esses produtores, como por exemplo o sistema mútuo da Afubra, que remunera aqueles produtores associados com um seguro, que é um exemplo para outras cadeias. Aqui também foi feita uma bonita homenagem para a dona Helena, viúva do seu Hélio, que é o fundador da Afubra. A dona Helena hoje com 99 anos, teve força, veio aqui, inclusive falou ao microfone, ela que é mãe do seu Benício Albano Werner, que também presidiu a Associação dos Fumicultores do Brasil. Aqui nós teremos nesta Expoagro muitas discussões, lógico, sobre esse momento dos produtores rurais. Esse parque, que aqui abra-se e fecha-se um parênteses, foi utilizado naquela logística das enchentes do ano passado, que não foi atingido, e o pessoal usou muito como entreposto aqui para o envio de mercadorias a localidades bem atingidas pela enchente. Mas nós teremos aqui na Expoagro, então, isso aí. Também muitas soluções que serão apresentadas aqui pelas empresas, no âmbito tanto de irrigação quanto de solo, vai ser muito discutido, mas vai ser também um belo momento para se achar soluções e ferramentas para pelo menos diminuir esses riscos. Vai se falar também muito em seguro rural. Foi o que me disse o presidente da FETAG, o Carlos Joel da Silva, que esteve aqui, falou conosco, daqui a pouco a gente roda essa entrevista aí. E qual é o momento do produtor de tabaco nesta Expoagro 2025? Bom, esta safra nós teremos aí um excedente de produção. E quando a gente fala em excedente de produção, logicamente que a gente lembra de preços e de alteração de preços. Os últimos 2 anos foram muito bons para os produtores de tabaco, mas esse ano aí ainda é de incertezas. Deveremos ter aí 200 mil toneladas a mais do que tivemos em 2024 de colheita, que foram plantados numa área 20% superior ao que foi do ciclo passado. Então, há essas incertezas. Por um outro lado, hoje nós temos o produtor comercializando seu tabaco em casa. Ele não precisa trazer mais até a fábrica para ter a seleção e para saber qual é a seleção, qual é a qualidade do fumo atestada pela empresa. Bom, se não fechar negócio, se ele não concordar, não há prejuízo. O tabaco vai continuar na propriedade. Antes era o contrário, tinha que vir aqui e se não fechasse negócio, ou teria que amargar o transporte de volta e o seu custo, ou negociava com o preço que a empresa quisesse. Já foi feita essa negociação, os preços bases estão aí, não dentro daquilo que a Afubra queria, mas foi dentro do possível de fazer nessas reuniões que aconteceram aí há 2 ou 3 semanas atrás. Então, amigos, vão ser momentos muito bons aqui nos 4 dias de feira. Começa dia 25, vai até o dia 28 aqui em Rincão del Rei, entre Rio Pardo e Santa Cruz do Sul. E eu quero trazer agora as entrevistas que fiz nesse lançamento, já fazendo parte dessa cobertura do Conexão Rural aqui na Expoagro Afubra. Conexão Rural fala com o presidente da Afubra, Marcílio Laurindo Drescher. Falando desse lançamento hoje aqui, presidente, que mesclou, né, a Expoagro e também a história da Afubra de 70 anos. Né? Sim, a gente não podia desconectar as duas coisas. Nós estamos aí completando 70 anos da entidade. A entidade é essa que, desde a sua fundação, já no seu estatuto consta como propósito e um dos objetivos a diversificação. Portanto, no decorrer dos anos surgiu a Expoagro Afubra, um trabalho voltado à diversificação. E isso tem crescido, tem dado resultado. Então, toda essa história construída pelos nossos
diretores antepassados, nossos presidentes com suas diretorias, seus conselhos. A grande maioria não está mais aí para contar essa história, mas ela ficou registrada e por isso nós nos orgulhamos em poder relembrar, em resumo, algo sobre isso. E é importante ressaltar que esse trabalho foi de uma forma muito pioneira de líderes que naquele tempo, dos anos 50, criaram uma entidade com o propósito de união, porque a união faz a força e nesse sentido se tornou uma força a própria entidade, a FUBRA, que depois veio ter como carro-chefe e mantém até hoje o sistema mútuo, que é o conhecido seguro do tabaco. A grande maioria dos produtores adere e aí consiste naquilo que eu falei na minha frase, que é de muita importância. Se não fosse a FUBRA, certamente a cadeia do tabaco não seria aquilo que ela é. Isso tem lógica e explicação, porque em muitos momentos, e cada momento, cada ano cai granizo, e com destruição total ou parcial do tabaco, da lavoura, do produtor. Isso já aconteceu por muitas e muitas vezes, que os prejuízos foram totais, com percas de toda a safra, e muitas vezes os produtores tinham a principal renda no tabaco, portanto ficavam um ano sem renda nenhuma. E o auxílio da FUBRA veio ao menos socorrer para as principais despesas, os principais compromissos e passar o ano. Isso é relato de muitos produtores. Então, se confirma isso que eu disse. Não fosse a FUBRA, certamente muitas famílias teriam sucumbido, teriam que ter saído da atividade ou mesmo não estariam mais nem na agricultura. Então, essa cadeia continuou se construindo e se consolidando, de certa forma, através dessa representação que depois do decorrer dos anos foi se juntando com as federações, os trabalhadores, com a Farsul, enfim, as entidades que representam o agricultor em geral nos 3 estados. Isso tem dado força e representação. Nem tudo está perfeito na questão da horta do tabaco, mas a FUBRA sempre tem o debate muito forte de fazer amenizar as consequências, muitas vezes, de muitas coisas que acontecem. E hoje aqui nós tivemos o lançamento da Expoagro, seu Benício, mas mesclou, né, Expoagro com a história da FUBRA, que chega aos 70 anos, né? E a sua família tem muito a ver com isso aqui. Hoje foi lembrado aqui do seu Eri, foi lembrado a sua mãe também, a Helena, uma homenagem bonita, eu tenho certeza que o senhor ficou muito feliz. Sem dúvida nenhuma, né? A diretoria pensou e, na verdade, nós temos um grupo aí que organizou isso tudo aí, bastante emocionante. A gente lá no palco teve que se conter quando a gente começou a falar alguma coisa, né? Mas fico muito grato em nome de todos os meus irmãos, dos familiares, aí pela homenagem que foi feita para nossa mãe. Mais uma Expoagro num momento em que há muita reflexão, né, seu Benício, sobre clima, situação. Tem muitos produtores com uma situação bem complicada e a Expoagro vem para trazer soluções. Sem dúvida nenhuma, né? Nós, do setor do tabaco, de novo, nós não tivemos tanto prejuízo dos grãos, aí já é mais preocupante. Tem algumas regiões que estão bem, outras não tanto. E a Expoagro, o que nós sempre queremos levar? Conhecimento, porque as empresas que vendem insumos agrícolas, eles vêm com técnicos, e esses técnicos, eles trocam ideia com o próprio produtor. E o nosso produtor ele está muito interessado de saber o que ele poderia melhorar, se ele tem esse problema na lavoura ou aquele. Então, a gente tem certeza, pelas Expoagros anteriores, Alex, essa também vai ser boa. O bom é que a feira tem engajamento, né, das comunidades, tem dos políticos também, da imprensa, enfim. Temos ampliação aqui na área e o número de expositores se mantém ou aumenta? A gente tem ampliado e um destaque especial no setor dos animais. A gente sempre teve exposição de associações de criadores de raça, mais de leite, de corte, e cresceu muito com a Associação dos Criadores de Cavalo Crioulo e veio de outras raças, ovino, caprinos, e a gente transformou esse espaço num setor. A gente trouxe também as empresas de ração, insumos, produtos veterinários para o setor agropecuário. E isso é um crescimento, sem dúvida nenhuma. O número de expositores de animais a gente não tem ainda, estamos fechando, mas eu acredito que a gente vai passar de 530 expositores e com certeza esse crescimento da feira se deu pela
não só pela lateral aqui do estacionamento, mas muitos expositores que foram para o espaço dos animais, abriu vaga que já estão preenchidas por outros expositores. Então, essa setorização dos animais facilita o visitante. Olha, o meu interesse é ver animais, então ele vai encontrar lá produtos relacionados, não só à exposição de animais, mas produtos veterinários, ração, enfim, as empresas que trabalham com insumos para a produção animal. Bom, até o dia 28 nós vamos falar muito sobre a Expo Agro, Conexão Rural à disposição de vocês aqui para a gente divulgar, fazer esse convite, reiterar esse convite, a necessidade do produtor estar aqui, de todas as regiões do estado, é importante, produtor de todos os tamanhos, diga-se de passagem. Marco, boa feira para todos nós. Obrigado, Alex. Fica o convite aí a todos a virem participar dia 25 de março agora da 23ª Expo Agro Afubra. Como é que está a vida do produtor de fumo, esse mesmo que estará aqui em grande número na Expo Agro? Como é que é a conjuntura nesse momento entre produção, indústria e políticas públicas também? Bem, a expectativa do produtor de tabaco nesse ano é bastante grande. Olhando para as duas últimas safras, que são as safras extremamente bem pagas, por causa da baixa disponibilidade de produto para o mercado, frustração de safra nas duas oportunidades, e isto elevou o preço. Isso, na consequência, também elevou a área plantada para a última safra, que nós temos aí nas duas últimas safras um crescimento de área plantada de 20%. Nós tivemos, por exemplo, na penúltima safra, colheita de 508 mil toneladas nos 3 estados do sul. Nesta safra agora nós devemos bater nas 700 mil toneladas. Isso é um crescimento extraordinário, porque além de termos aí o aumento de área plantada, nós temos uma safra praticamente normal. O que não está acontecendo na região de Camaquã. Lá a safra não está normal porque ela está muito aquém da normalidade. Houve problemas de período de plantio, houve problemas de desenvolvimento normal que não aconteceram naquela região, mas as demais regiões estão muito bem na questão de qualidade e também na questão de quantidade. Isso em função do clima lá? Sim, em função do clima naquela região. E também muitos produtores saíram fora do período certo de plantio do tabaco. Muitos se anteciparam e deu consequências em virtude do inverno, né? Porque essa história de plantar tabaco de inverno, isso não existe tabaco de inverno. Existem algumas variedades que têm um pouquinho mais de resistência ao frio, mas o problema que causa é plantar tabaco no inverno, né? E isto é uma das questões que precisam ser consideradas, porque aumenta muito o risco em termos de quantidade e em termos de qualidade quando se planta fora do período correto de plantio. Bueno, nós vamos falar bastante ainda até o dia 28, teremos, se Deus quiser, uma grande Expo Agro, a Expo Agro que, mais do que tudo, independente do momento, ela oferece soluções, né? Discussões também são abertas aqui e uma boa Expo Agro para todos nós, seu homem. Sem dúvida alguma, a gente tem uma esperança muito grande e torcemos para não ter o problema que tivemos no ano passado, que tivemos que interromper um dia. Nós só tivemos 3 dias de feira, com 4 programados. Esse ano, novamente, temos 4 programados e estamos torcendo que o clima nos ajude para realizar isso como foram os outros anos de realização da Expo Agro, né? Obrigado. Tá aí. Eu que agradeço, um abraço a todos.